Bom, boa noite a todos. Com alegria, damos mais uma abertura a um evento da Academia de Medicina de Mato Grosso. E para a saudação a todos os presentes, eu convido o presidente da academia, Dr. Roberto Azevedo. Por favor, Dr. Roberto, com a palavra. Perfeito. Bem, meu boa noite a todos, todos os confrades, todas as confreiras e os demais que acompanham esse evento de forma online. Mais um evento científico da Academia de Medicina de Mato Grosso, né? Sempre sob a coordenação da nossa comissão científica, à frente com o doutor Scala e demais membros, né? E hoje, uma alegria ímpar, porque teremos uma palestra, uma aula com o nosso confrade, cirurgião, expressiva, sabedoria, conhecimento, prática, experiência, o nosso confrade Juliano Canavarros. E eu, ao agradecer a ele também a oportunidade de nos brindar com a palestra, passo a palavra ao professor Dr. Luiz Scala, coordenador da Comissão Científica da Academia, para a apresentação do nosso palestrante. Por favor, doutor Scala. Boa noite a todos. Hoje, dia 30 de setembro de 24, estamos dando continuidade ao nosso ciclo de palestras da Academia de Medicina de Mato Grosso e uma noite muito especial, onde nós temos a honra e o prazer de receber o nosso confrade acadêmico, Dr. Juliano Blanco Canavarros, que vai nos atualizar sobre os importantes aspectos da cirurgia metabólica e interações e impactos na cardiologia. Informa que esta palestra está sendo gravada e estará disponível no site da Academia de Medicina de Mato Grosso, né? E vejo que essa palestra vai ser proferida por um cirurgião especial de renome nacional, pois ele será o próximo presidente da própria Sociedade de Cirurgia Bariátrica e Metabologia para o biênio 2025 e 26. Mas antes de passar a palavra para o doutor Juliano, eu, como epidemiologista, e que a obesidade é uma das áreas, dos temas que envolveu a minha carreira de pesquisador, hipertensão e fatores de risco, e nós temos que situar essa questão que nas últimas décadas o sobrepeso e a obesidade aumentaram de forma alarmante no mundo, não só entre adultos, mas também entre crianças, uma verdadeira pandemia da sociedade moderna, tanto em países desenvolvidos como em desenvolvimento. Veja que o IMC, o Índice de Massa Corpórea de 25, define o sobrepeso, um índice de massa corpórea acima de 30 quilos por metro quadrado define a obesidade, com valores mais baixos, não é? Para populações asiáticas, 25 e 27, respectivamente. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, veja, entre os 8 bilhões de indivíduos no mundo, existem 2,4 bilhões de adultos com sobrepeso, ou seja, IMC acima de 25, não é? Sendo que 1,5 bilhão de pessoas deverão viver com obesidade até o próximo ano de 2030. Vamos falar um pouco em termos de prevalência. A obesidade afeta, vejo, 42% da população americana nos Estados Unidos e 24,3% no Brasil, sendo sobrepeso e IMC acima de 25, 72% nos Estados Unidos e 61% no Brasil. Mas, então, isso é tão impactante que é um verdadeiro fator de risco associado a doenças, não é? Aumentando a taxa de doença cardiovascular, de diabetes, de hipertensão, doenças do sono, osteoartrite, morte prematura. Portanto, estamos falando de um significativo aumento de tanto de morbidade como mortalidade. No Brasil, nós temos 61,4% da nossa população com excesso de peso. Predomínio entre os homens, 63,4 versus 59,4. E são dados do Vigitel, do Programa do Ministério da Saúde de Vigilância dos Fatores de Risco por Inquérito Telefônico. Eles ligam e são 27 cidades brasileiras
e esses números são realmente impactantes. Cuiabá, excesso de peso, 60,1 homens, 14ª posição, e as mulheres, 62,9, segunda posição de excesso de peso, Cuiabá entre as mulheres, e a obesidade, 24,3 em Cuiabá, não é? E, portanto, sendo, aliás, no Brasil, 24,3, equiparado 24,8 nos homens, 23,8 nas mulheres, praticamente, sendo que em Cuiabá, a obesidade entre as mulheres, ela ocupa a primeira posição com 24,5%, junto com Fortaleza. Então, pessoas com obesidade têm 3 vezes mais chances de alteração de colesterol, 4 vezes mais chances de hipertensão, 5 vezes mais taxas de insuficiência cardíaca, apenas 40% recebe diagnóstico de obesidade, apenas 20% recebe algum tratamento, e nós temos descrições de até 190 complicações em todos os sistemas orgânicos relacionados à obesidade. Apenas 2 a 4% recebe a medicação para controle do peso, estimando-se que entre os 12 milhões de diabéticos no Brasil, 90% têm obesidade. Mas vejam que o risco não é só naqueles indivíduos que têm fatores de risco, mas, sobretudo, naqueles indivíduos que também são chamados os indivíduos com obesidade saudáveis. Mesmo entre esses que não têm colesterol, não tem nada aumentado, o risco é maior, tanto de infarto como AVC, tem vários estudos mostrando isso. Inclusive a adiposidade visceral, que é aquela adiposidade que é, portanto, em torno do abdômen, a obesidade abdominal, isso aumenta em 2,5 vezes a mortalidade cardiovascular. Apenas, portanto, para concluir, o tratamento da obesidade inclui 5 tipos de intervenções. As comportamentais, né, nós falamos nisso, aspectos psicológicos, né, de ansiedade, etc., aspectos nutricionais, a atividade física, a farmacoterapia e os procedimentos metabólicos e bariátricos que vão ser abordados pelo Dr. Juliano. Portanto, os planos abrangentes para a mudança de estilo de vida exigem, isso segundo experts, né, 14 sessões em 6 meses para mudar o estilo de vida, ou seja, para o indivíduo realmente introjectar essa mudança. Assim, hoje nós temos os medicamentos que são aprovados, não é? Com destaque para os agonistas do GLP-1, com destaque para os GIPs, né? Que seria, no caso, a semaglutida, a liraglutida e a terzapatide, que além dos agonistas do GLP-1, tem um polipeptídeo insulinotrópico dependente da glicose, que é o GIP, não é? Aumentando em cerca de 21% em 72 semanas a perda de peso com o medicamento. E com a semaglutida é de 15% a 17%. Portanto, a perda de peso de cirurgias metabólicas e bariátricas, que o doutor vai abordar, de 25% a 30%, manter a perda de peso a longo prazo é difícil e, portanto, aí nós temos realmente o grande papel da cirurgia bariátrica. Antes de passar a palavra para o doutor Juliano, gostaria de apresentar que o doutor Juliano é graduado em Medicina pela Universidade Federal Fluminense, fez residência médica em cirurgia pela Federal Fluminense também, membro titular e acreditado da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, ex-presidente e fundador do nosso capítulo aqui de Mato Grosso da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, presidente eleito dessa mesma sociedade agora para o biênio 25-26 e membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e da IFSO, que é o International Federation for the Surgery of the Obesity and Metabolic Disorders. Mestre em Direito pela Unesp e é coronel da PM do quadro de oficiais da saúde da reserva remunerada. E nosso membro e confrade da Academia de Medicina. Doutor Juliano, é uma honra poder coordenar essa reunião, passar depois a palavra para a nossa audiência
E lembrando que a nossa audiência é uma audiência mista de colegas da saúde e também pessoas da nossa comunidade, porque a ideia é difundir conhecimento também para a sociedade. Muito obrigado. Eu que agradeço, boa noite, né, a todos. Agradeço aí o gentil convite do Scala, do Roberto e os demais confrades, para estar aqui e bater, na verdade, um papo, né? Já que a gente tem um público misto, a gente não vai fazer uma apresentação convencional, nós vamos bater um papo sobre essa interação e mostrar de que forma que a gente e que essa interação ocorre entre a cirurgia da obesidade e os eventos cardiovasculares, tantos eles micro ou macrovasculares. Então, eu vou fechar aqui. Vocês conseguem ver minha apresentação? Sim. Ok, então Sim. vamos lá. Então, vamos... tá ok, achei. Eu não tenho conflito de interesse para essa apresentação. Para deixar mais informal ainda a escala, eu fiz uma brincadeira com a inteligência artificial e peguei o logotipo da sociedade e juntei com o logotipo da Sociedade Brasileira de Cardiologia. E deu simplesmente uma alucinação da inteligência artificial. Ela não conseguiu entender onde havia essa interação. E nosso objetivo, um dos objetivos que nós teremos esta noite, é provar que ela está equivocada, que existem inúmeros objetivos a serem alcançados, mas alcançados em parceria da cirurgia metabólica e a cardiologia. Então, nós vamos abordar os fatores de riscos cardiovasculares, nós vamos discutir os mecanismos de ação das cirurgias bariátricas e metabólicas, nós vamos explorar os impactos clínicos na prática médica e vamos revisar, como você pediu, alguns trabalhos randomizados e de meta-análise. O Scala já adiantou bastante a questão epidemiológica da obesidade e das doenças cardiovasculares. Não é surpresa para ninguém, a mídia está aí provando e denunciando que o mundo engordou, né? Hoje nós estamos enfrentando essa pandemia chamada obesidade. E se vocês forem no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, vocês vão ver que de cada 10, praticamente 10 indivíduos, 3 indivíduos vão estar obesos, né? Sendo eles 20,04% obesidade grau 1, que é aquela que vai entre 30 e 35 quilos por metro quadrado de IMC, a obesidade grau 2, 7,77%, 4,8% da obesidade que a gente considera, antigamente chamava mórbida, mas hoje a gente chama de obesidade grau 3. E se formos no site da Sociedade Brasileira de Cardiologia, nós vamos observar entre as mortes atribuídas a alguns fatores de risco, vocês vão ver obesidade e sobrepeso, vocês vão ver diabetes, vocês vão ver hipertensão arterial e vocês vão ver o colesterol alto como fatores dessas mortes. Como essa aula eu pretendo apresentar no estado do Rio de Janeiro dentro em breve, eu fiz questão, Scala, de ir lá e consultar o manual de obesidade deles e doença cardiovascular. E não é surpresa que lá vem elencado algumas doenças cardiovasculares e complicações adversas à adiposidade, ou seja, a obesidade, como diabetes, dislipidemia, hipertensão, apneia, doença renal, entre outras. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica convidou um colega seu para falar um pouco sobre essa inter-relação entre a obesidade e as doenças cardiovasculares. Então, vocês me permitem de colocar aqui, que está no site da nossa A sociedade. cirurgia bariátrica, como na verdade, no seu contexto todo, ela é uma terapêutica para a obesidade. Obesidade é essa que tem uma inter-relação bem significativa entre diabetes, problemas de colesterol e também problemas de alterações do sistema nervoso central. No que tange ao problema do coração, evidentemente, no momento que a gente controla peso,
que a gente controla os níveis de glicídio e controla os níveis de lipídio, nós estamos tirando a possibilidade de fatores de risco indutores de desfechos cardiovasculares, como infarto agudo, acidente vascular cerebral e problemas de ordem de arterial periférica. Como vocês puderam ouvir do colega cardiologista, é muito importante perder peso e o mundo já sabe disso. A obesidade deixou de ser apenas um estado comportamental. Ah, ele é obeso porque não faz atividade, ele é obeso porque come demais. A obesidade, como a gente vai apresentar aqui, um pouco da fisiopatogenia envolvida no paciente, no metabolismo do paciente obeso, ela pode ser estudada por vários artigos, entre eles aqui elencados, que às vezes uma perda de peso de 5% do seu peso corporal já pode levar a todos esses benefícios que eu elenquei aqui, como redução do risco da diabetes, redução de fatores cardiovasculares, melhora do perfil lipídico, da pressão arterial, alívio da osteoartrite, entre inúmeros outros benefícios. Tanto é verdade que as principais entidades cardiológicas norte-americanas, como a American Heart Association e the American College of Cardiology, entre a força-tarefa da Sociedade de Obesidade, eles colocam já a cirurgia no seu fluxograma como uma ferramenta útil para você poder lançar mão de corrigir obesidades a partir de 30 de MC, ou seja, obesidade grau 1, desde que presente essa outra doença chamada diabetes. Trabalho também interessante em que analisou uma percepção e barreira no manejo da obesidade de pacientes e de profissionais de saúde, e estabeleceu um nível de perda de peso de 20%, mas durante o trabalho eles perceberam que 88% dos profissionais de saúde entendiam já como satisfatório perda de peso de 10% e os pacientes também ficaram em 10%, relataram melhora muito grande de sua saúde com essa perda de peso. Esse é um trabalho, talvez um dos trabalhos mais longevos em que se compara o tratamento comportamental, né, o tratamento clínico, vamos dizer assim, com o tratamento cirúrgico. É um trabalho do SOS, é um trabalho sueco, em que, como vocês podem ver, em 2007, ele já tinha um relato de um trabalho com 16 anos, como vocês podem ver aqui. 16 anos de acompanhamento, mostrando que, em termos de mortalidade, quem fazia a cirurgia entre os pacientes obesos, né? Quem fazia a cirurgia tinha uma vida mais longeva do que o paciente controle. E quando comparava em perda de peso, vocês podem observar que a melhor perda de peso atingida à época era de 2%. E qualquer outra modalidade cirúrgica, ainda que fosse a banda, que hoje no Brasil já praticamente não se usa mais, você tinha perda de peso bem mais significativa. Até por isso, em 2015, o Conselho Federal de Medicina ele criou a resolução 2131, em que normatiza essa questão da cirurgia da obesidade e, dentro dos seus considerandos, ela estabelece que é uma preocupação, é necessária, porque essa preocupação, porque o risco elevado de doenças associadas a sobrepeso e obesidade, tais como os diabetes, doenças cardiovasculares e alguns cânceres, né? E em seu anexo, ela elenca e amplia as doenças que você pode colocar como comorbidade ao solicitar uma cirurgia no paciente que tem mais que 35 quilos por metro quadrado.
Entre elas, Scala, estão lá dislipidemia, doenças cardiovasculares, doença arterial coronariana, infarto do miocárdio, angina, insuficiência cardíaca, entre outros. Mas nós viemos hoje falar de cirurgia metabólica. E o que seria essa cirurgia metabólica? A cirurgia metabólica é essa intervenção que nós cirurgiões fazemos no paciente, com o intuito de atingir uma remissão da diabetes e dos outros componentes da síndrome metabólica. Até por isso, em 2011, a IFD, em 2013, a SMBS, em 2014, a IFSO, da qual eu faço parte, em 2014 também a NICE, em 2016, 49 associações médicas de diferentes países reconhecem a cirurgia metabólica como um instrumento terapêutico muito eficaz para você corrigir a diabetes e os demais componentes da síndrome metabólica. Não por isso, o Conselho Federal de Medicina, em 2017, através da Resolução 2172, estabeleceu a possibilidade do cirurgião fazer a intervenção no paciente a partir de 30 de IMC e, com a sua diabetes, estabelecendo alguns critérios, como ter menos de 10 anos de diabetes, né? E ter a refratariedade no tratamento clínico. Então, se vocês forem naquela resolução da cirurgia da obesidade mesmo, vocês vão ver que lá vem elencados, inclusive, um procedimento não cirúrgico, que é o balão intragástrico, e essas demais cirurgias, certo? Que aqui temos o bypass, a suíte duodenal, o duodenal suíte, que é uma cirurgia de derivação biliopancreática, a sleeve gastrectomia e a banda gástrica, que falaremos com mais detalhe a seguir. Como tratamento endoscópico, antes tínhamos o balão, mas o balão hoje é a possibilidade de colocarmos ele apenas deglutindo essa cápsula, sem necessidade de endoscopia. Objetivo, diminuir a capacidade gástrica como se fosse um bezoar dentro do seu estômago e que elevasse a saciedade. Hoje eu confesso a vocês que eu restringo muito o tratamento com balão, a indicação que eu não faço, mas lá eu tenho colegas muito capacitados para a colocação do balão, mas eu reduzi muito a indicação, a não ser aqueles casos em que o paciente é extremamente grave clinicamente, que impossibilite de fazer uma cirurgia, ou o paciente deseja perder um pouco de peso por mais segurança antes da cirurgia, ou o paciente jovem. Eu já peguei crianças de 11 anos de idade com 55 de IMC no consultório. A banda gástrica, a gente vai praticamente pular, está só sendo citada aqui, porque ela praticamente está em desuso no nosso país. A gastrectomia vertical tem uma vantagem de você preservar o duodeno e a parte proximal do jejum. É uma cirurgia que você resseca uma grande parte do estômago, com o objetivo de reduzir a grelina e aumentar a velocidade de esvaziamento gástrico. A desvantagem é que você pode ter mais chance de refluxo e é uma cirurgia irreversível. O bypass gástrico é uma cirurgia que você faz o paute gástrico, ele fica pequenininho, como os senhores podem estar vendo aqui, um volume de 30 a 50 ml, e faz uma comunicação com o intestino. E você tem o alimento não passando em toda essa extensão do estômago excluso, do duodeno e jejum no proximal, e o suco biliopancreático vai encontrar com o alimento já mais distalmente ao seu intestino, né? Como desvantagem, ela teria mais chance de complicações a longo prazo, como hérnias internas, síndrome de Dumping, hipoglicemias. Quando a gente fala de cirurgia metabólica, essas são as duas cirurgias que são autorizadas no nosso país, que é aqui o bypass gástrico e o sleeve gástrico. Eu vou acelerar um pouquinho, só para vocês terem uma ideia. É um vídeo retratando que ali o alimento cai no estômago e depois, quando é feito o sleeve, em que se resseca uma parte do estômago, óbvio, a capacidade gástrica vai ficar bastante reduzida
E no bypass também você tem uma redução do estômago, mas aqui com a diferença de você pegar uma parte do jejum e acender para fazer uma comunicação, e essa parte que foi desconectada, reconectar aqui no intestino. A derivação biliopancreática pode ser tanto a cirurgia de Scopinaro quanto a cirurgia de duodenal suíte. Eu comecei minha vida realizando essas cirurgias no Sistema Único, na Várzea Grande, em que era uma cirurgia extremamente difícil de ser realizada, era por via laparotômica, você tinha que abrir o abdômen do paciente e fazer uma cirurgia com um material que era bem incipiente, estavam começando a evoluir os devices, né? Que são os materiais que nós utilizamos em nossa cirurgia. Inconveniente que ela dá mais, é a que melhor corrige metabolicamente o paciente, ou equilibra metabolicamente o paciente, mas é que dá mais deficiências nutricionais e proteicas, enfim. E como é que começou essa questão de se observar que uma cirurgia poderia dar um benefício metabólico? Nós temos aqui um trabalho de 1964. Eu vou começar com 64. Eu não vou falar de coisa da década de 30, de 40, não vou falar em cirurgia de pênis, porque ali eram cirurgias bem incipientes. Nós temos na década de 30 cirurgião que abria o abdômen, tirava uma fração de intestino e jogava fora. Esse cidadão hoje provavelmente estaria sendo visitado pela polícia, não é mesmo? Por estar fazendo uma situação ilegal, né? Um procedimento ilegal. Mas esse trabalho, ainda que bem incipiente, começou a acender luzes para o médico, que é muito curioso. O médico sempre está indo atrás do porquê dos dos seus procedimentos, né? Então, quando você analisa aqui o nível plasmático com o tempo e administrava glicose EV nesse paciente, você praticamente não tinha elevação nenhuma da insulina. Mas quando você administrava via oral a glicose, após um certo tempo, esse nível de insulina subia drasticamente. E aí, muitas outras equipes começaram a investigar o porquê que esse fato acontecia. E esse trabalho também, 2 anos depois, né, de 66, com ratinhos, vocês podem observar o nível de insulina também, o tempo. O triângulozinho branco aqui é a administração oral de glicose. Então, dava glicose oral para o ratinho. Vocês podem ver que a insulina ia subindo, subindo, subindo. E aqui a bolinha preta e a bolinha branca é a administração de glicose na veia. Só que aqui ele dava só glicose. E vocês podem ver que a insulina reage muito diferente quando é dada via oral e por via venosa. Mas aqui na bolinha preta, e neste momento também, era dado o tal do extrato ativo. O que é isso? Eram substâncias, eles não sabiam direito ao certo o que era, mas eles pegavam uma espécie de um extrato do intestino do paciente, batia aquilo e administrava na veia e via que a insulina subia. E aí, posteriormente, já aqui em 86, começam a surgir os trabalhos falando sobre a ação das células K e células L, que eu não sei se todos os colegas se lembram, mas são as células enterendócrinas. E quanto mais profundo for esse intestino, quer dizer, quanto mais distal, maior a quantidade de células enterendócrinas, que são produtoras lá dos hormônios, das incretinas intestinais que falaremos a seguir. Esse trabalho, como vocês podem observar, aqui você tem a insulina, aqui o peptídeo C, que é um marcador que temos para identificar a ascensão, a produção da insulina. E se vocês observarem essa bolinha preta, é a administração oral da glicose. E a diferença desses 3 gráficos é que aqui se deu 25 gramas de glicose
Vocês podem ver que temos uma elevação após alguns minutos. E a bolinha branca na veia. Não se tinha alteração praticamente da produção da insulina. Quando passava para 50 gramas, essa curva ascendia mais. 100 gramas, ela ascendia mais. Isso criou uma base muito sólida para saber que tínhamos incretinas, tínhamos polipeptídeos produzidos pelas células endócrinas, agindo de maneira insulinotrópica, ajudando o organismo a falar, ó, está na hora de você produzir mais insulina. E isso lançou luzes, né? Não é mesmo? É a cirurgia ajudando a clínica, viu, Scala? Com uma base sólida para o desenvolvimento da terapia baseada nas incretinas para o tratamento da diabetes tipo 2, como você falou aí, como os agonistas do GLP-1, né? Então, não se chegou a esse conhecimento assim, como num estalar de dedos. Na verdade, você vê, a história vem provando que a cirurgia vai sendo, às vezes, realizada e você, atrás dela, vem estudos, 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 até que esses maiores conhecimentos fisiológicos são vindos à luz do conhecimento da ciência. Aqui vocês têm esse trabalho que mostra uma diferenciação entre a resposta insulinotrópica do paciente que é diabético do não diabético. Aqui você dá uma glicose oral para o paciente e faz aquele pico que todos já conhecem, né? E o paciente que é diabético, veja bem, ele tem uma deformidade nessa resposta. O ideal era pegar os gráficos daqui e convertê-los nesse tipo de gráfico. Então, o estudo foi um dos pioneiros em demonstrar que o GLP-1 e o GIP não funcionam adequadamente em indivíduos com diabetes. Tanto é que, em 1995, o Dr. Walter Porges, um cirurgião norte-americano, ele falou, pô, quem podia pensar, né, que uma cirurgia poderia levar à melhora da diabetes do paciente? E, como Marisa mesmo disse, ela acompanha há muitos anos os pacientes e dá para perceber, ela deve ter percebido, que a perda de peso não é apenas e tão somente pelo aquele período de restrição alimentar que se vê no início das cirurgias, que fala, olha, você precisa ficar só no líquidozinho, no pós-operatório, para a sua cirurgia cicatrizar e você não vir a ter um problema mais sério na sua saúde. Então, a cirurgia metabólica, como vocês observem aqui, elas têm essa capacidade de ser duradoura, ter um efeito duradouro nessa perda de peso. E, como vocês podem observar, a cirurgia metabólica, então, não se limita ao efeito de restrição calórica, mas envolve inúmeros outros elementos que a gente vai estar passando aqui para vocês e mostrando para vocês poderem entender por que o conhecimento aprofundou mais na questão da cirurgia metabólica. Bom, nós temos aqui inúmeros colegas experientes, né? Mas como o público é misto, é importante dizer que na fisiopatogenia, a obesidade o torna, você que é obeso está nos ouvindo, a obesidade o torna um paciente potencialmente inflamado, produtor de inúmeros marcadores inflamatórios, como interleuquinas, fator de necrose tumoral, a resistina e vários outros que deixam você com maior como se fosse uma pessoa inflamada andando na rua, para vocês entenderem e ficarem de maneira mais clara. Também temos diferenças entre a obesidade subcutânea e a obesidade visceral, como o Scala já se referiu aqui. Esta muito mais grave por conta de macrófagos, M1, adipocinas pró-inflamatórias, como eu já falei, leptina, fator de necrose tumoral alfa, interleuquina 6, causando mais chances de vocês terem doenças cardiovasculares. Então,
Também temos, então, depois de tudo que foi dito, ficou claro para os senhores que nós temos as incretinas, ou seja, são sinalizadores. O alimento chega no intestino, entra em contato com uma célula intestinal, essa célula intestinal produz sinalizadores que vão até órgãos específicos, como o cérebro, pâncreas, fígado, né? Então, nós temos a grelina, que é praticamente produzida aqui mais ao nível de estômago. Temos aqui a leptina, temos o duodeno com GIP, grelina também, temos o jejum com GLP-1, GIP, temos o ilho com GLP-1, temos o cólon com GLP-1, GLP-2, o ilho também com oxitomodelina e PYY, são todos marcadores. E vamos ver daqui a pouco como eles sinalizam no corpo da pessoa. Fora essas incretinas intestinais, esses sinalizadores, nós criamos também, coisa que o remédio, eu acho muito difícil do remédio conseguir fazer, nós criamos alterações fisiológicas muito positivas no corpo da pessoa. Por quê? Porque quando fazemos, por exemplo, uma gastrectomia vertical, nós criamos um aceleramento gástrico muito sério, o estômago esvazia rapidamente no seu intestino, ainda que na parte proximal, mas essa ausência de uma digestão mais demorada, com liberações mais lentas do intestino, do alimento no seu intestino, proporciona que esses alimentos cheguem mais in natura no seu ilho distal. E quanto mais ele chega no seu intestino distal em natura, maior o número de sinalizações e de estimulação de receptores irão ocorrer. Esse trabalho é muito interessante, que mostra exatamente o que eu acabei de falar. Quando você administra o contraste no paciente, no caso aqui é o ratinho, né? Mas no caso do paciente que foi operado, ele tem um esvaziamento muito rápido do estômago, isso levando a que o alimento navegue ou viaje pelo seu intestino de maneira muito mais rápida do que no ratinho controle, e também a pressão no estômago vai ficar bastante aumentada em relação ao controle. E isso leva a quê? Leva ao aumento de sinalização desse tubo digestivo, com a produção de, por exemplo, GLP-1. Eu tenho lá na Gastro a felicidade de ter esse dispositivo, que é um aparelho de fluoroscopia, que já foi quase que abandonado, mas hoje muito utilizado. E aqui vocês observem o pós-operatório de um paciente que fez uma gastrectomia vertical, a velocidade com que o alimento, ao invés de ficar aqui, do contraste ficar no estômago, um bom tempo para ir sendo eliminado via piloro, que é aquela válvulazinha que tem no final do estômago, ela trafega pelo seu intestino de maneira mais rápida. Quando vamos observar o paciente que fez o bypass, a fluoroscopia, vocês observam que o paciente o alimento mal caiu no estômago, olha a distância de intestino que ele já percorreu. Então, por óbvio que esse alimento vai chegar no intestino distal e vai estar estimulando as células enteroendócrinas de maneira muito mais potente. Também nós podemos falar aqui sobre os ácidos biliares que são produzidos no seu fígado a partir do colesterol. Quando você, ao invés de ter aquele trajeto no seu intestino normal, você tem essa junção do alimento com o suco bílio-pancreático, por exemplo, que ocorreu ali no bypass, mais distalmente, você vai chegar esses ácidos biliares, ou a bile ácida, né, no seu intestino mais distal, e vai estimular receptores como o TGR5, como o FGF19, o FGF21, que cada um deles vai ter uma ação muito importante insulinotrópica na produção de
de proteínas, a oxidação de gordura ácida, enfim, inúmeros fatores benéficos ao seu metabolismo. Outro dado interessante da gente abordar é a microbiota. Nós sabemos hoje que a microbiota existente no intestino do paciente obeso é muito diferente do paciente magro. O paciente obeso tem mais bactérias, chega às vezes a 95% de bactérias, chamada Firmicutes, enquanto do paciente magro nós temos as bacteroidetes. E essas bactérias, elas facilitam a absorção de carboidrato e também dificultam essa sinalização das incretinas intestinais ao nível de fígado, enfim, de pâncreas, né? Outra possibilidade, mas aqui como o público é misto, mas existe inúmeras novas teorias falando de estimulação através do sistema simpático, de neurônios pró-opiomelanocortina, que ativa os receptores da melanocortina no sistema nervoso central a partir da leptina, ou seja, são sinalizações que eu estou mostrando para os senhores que podem ocorrer no seu corpo. Então, existe esse eixo entérico cerebral. Estimulou o intestino, praticamente o intestino mais o intestino distal, com seu PYY, GLP-1, você vai ter sinalizações no seu sistema nervoso central para que inúmeras alterações benéficas ocorram no seu metabolismo. Assim, eu vou tentar falar para vocês porque eu tentei falar para vocês porque que a restrição ela tem diminuído o seu valor. Antigamente, como os senhores podem lembrar, você ia fazer uma cirurgia chamada capela, você colocava um anel de silicone no estômago da pessoa. Isso deixava a pessoa com muita chance de vomitar, passar mal, ela não se sentia bem. Eu já tirei anel de pessoas que tinham uma qualidade de vida péssima, ela chegava a vomitar mais de uma dúzia de vezes por dia. E hoje esse conceito caiu, né? Hoje a gente sabe que às vezes você fazer uma anastomose calibrada, que não precisa mais ser calibrada, mais ampla, sem o anel, esse alimento vai chegar com mais potência para sinalizar o seu intestino distal. E a má absorção também caiu em desuso. Hoje, no Brasil, quase não fazemos as cirurgias de derivação biliopancreática em decorrência de inúmeras dessas teorias que eu transcorri para os senhores. Então, como eu estou dizendo, as cirurgias desabsortivas, nós temos até um CID para isso, né? Pacientes com doença desabsortiva e restritivas também. Então, a cirurgia metabólica ideal. Qual seria essa cirurgia metabólica ideal? Vocês podem se perguntar, né? Se vocês compulsarem lá a resolução do Conselho Federal, vocês vão ver que lá está o bypass como a cirurgia ideal. Mas quando você não pode fazer o bypass, o paciente tem uma doença inflamatória intestinal, tem um fator que ou tem inúmeras aderências intestinais, ele já fez muita cirurgia no abdômen, ou o paciente já sofreu algum trauma e tem o intestino muito aderido, grudado, como se diz leigamente, às vezes você é obrigado a fazer a sleeve, né? Mas a cirurgia ideal seria aquela que predispõe uma certa restrição, reduz a secreção de grelina, exclusão do adenal com a teoria do intestino proximal, como o próprio Scala mencionou o GIP, quando você não deixa o alimento passar pelo duodeno, você tem uma alteração nessa incretina, trazendo um benefício para o seu metabolismo. E o esvaziamento rápido de nutrientes, como nós mostramos, né, com a teoria do intestino distal, aumentar os níveis séricos de sais biliares e alterar a microbiota intestinal. Então, é uma cirurgia que conseguisse fazer tudo isso. Repare, os senhores, como eu bem prestei atenção quando a Scala disse, olha, hoje nós temos a semaglutida, a liraglutida, a retatriptana,
que elas são muito eficazes na perda de peso. Sim, enquanto você estiver usando o medicamento, que tem um custo elevado, né? Mas eles vão atuar praticamente com uma única e específica função, que é a de um sinalizador, assim como um hormônio que é produzido pelo seu próprio intestino quando você faz a cirurgia. Esse é um dos trabalhos mais falados mundialmente, a doutora Gertrude Mingroni. Ela fez aqui uma análise entre essas cirurgias de bypass e uma cirurgia de duodenal switch, que é uma das derivações biliopancreáticas, e mostrou que, em termos de remissão de diabetes, quando você pegava o paciente que estava fazendo o tratamento médico, olha só, praticamente não existe acompanhamento de 5 anos, né? A remissão do bypass e, como eu disse, a remissão da derivação do diabetes na remissão de derivação biliopancreática, ela é muito mais eficaz. Mas, por outro lado, ela tem um preço mais, por ser mais potente, ela desvia mais o intestino, então ela é de maior impacto metabólico no seu corpo, mas predispõe que você faça maior chance de evoluir com uma desnutrição proteico-calórica, avitaminoses, enfim. E quando comparamos com o peso, no Axis, já mostramos em outra oportunidade esse gráfico, né? Repare que a cirurgia é muito mais eficaz e longeva na perda de peso. E quando a gente fala de melhora metabólica, também, assim como na utilização de medicamentos hipoglicemiantes. Bom, se a doutora Gertrudes nos mostrou que a cirurgia de bypass ou de derivação biliopancreática é tão eficaz ao longo de 5 anos, por que será que quando vamos no site da International Federation of Surgery Obesity, nós observamos que o sleeve é a mais realizada no mundo, tá certo? A exceção, para vocês terem uma ideia, quando pegamos aqui as Américas, o Brasil é o único país até agora que o bypass praticamente empata com a gastrectomia vertical. Em países como o Chile, a gastrectomia vertical chega praticamente a ser 90% dos casos de cirurgia, e nos Estados Unidos também. Mas por que será que isso ocorre? Porque muitos trabalhos vindo também, bem recentes, bem atuais, mostram que o sleeve, se você pegar o Ripken, se você pegar outros colegas, eles vão mostrar aqui que tanto na perda de peso, né? Se você pegar aqui o sleeve, olha só, ele tinha um peso pré-operatório, aí perdeu 76,3%, e conseguiu uma remissão de 100% no diabetes. Nesse caso, desculpa, 100% tinha diabetes e conseguiu 93% de remissão da diabetes. Então, inúmeros são trabalhos que mostram que, mesmo ela sendo uma cirurgia dita mais fácil de ser feita, mas que é preocupante, porque quando ela é mal feita, é muito difícil de se resolver os problemas que advêm dela, como fístulas, que são muito difíceis de se tratar, mas nós observamos também, os trabalhos mostram que a sleeve ficou preferida dos outros procedimentos nos pacientes extremamente obesos. Eu particularmente discordo um pouco dessa teoria aqui, mas isso não vem ao caso. Eu estou narrando que esse trabalho aqui nos mostra, né? Os pacientes mais graves, asa 4, paciente de idade extrema, paciente entre MC de 35 e 40 com comorbidade, paciente que tem patologias intestinais, como doença de Crohn, retocolite ulcerativa, enfim, inúmeras outras doenças inflamatórias intestinais, e também o fato de que é uma cirurgia que ela complica menos. Todos os trabalhos mostram que as complicações, tanto imediatas como mais tardias, elas são menores do que a cirurgia de bypass. Mas uma coisa também
eu acho interessante trazer o conhecimento dos senhores que mesmo a nossa resolução, estabelecendo lá que você pode usar a banda gástrica, esta cirurgia praticamente está em desuso no país, e muitas outras cirurgias que são quase que irmãs aqui de uma derivação biliopancreática, como cirurgia de Scopinaro, cirurgia de duodenal suíte, começam a surgir em centros muito específicos, com critério de pesquisa mostrando alta eficácia e bem potente na resolução de comorbidades, como a OAGB, que é o One Anastomose Gastric Bypass, que é uma técnica mais rápida que a bypass para fazer e mais potente, corrigindo melhor quando se compara todas as possibilidades de correção metabólica entre bypass e OAGB, a OAGB ganha nas resoluções dessas comorbidades. E a cirurgia chamada ASAD-S, não tem uma aqui do lado, que é uma muito nova, mas que está vindo com uma grande força, que é a cirurgia chamada bipartição do trânsito intestinal. Por que que ela vem com grande força? Porque elas têm alta capacidade de estimulação dessa célulazinha, que, como eu já falei, que é a cirurgia a célula enterendócrina. Então, já falamos muito aqui sobre os impactos da cirurgia bariátrica na saúde cardiovascular, nas interações, na verdade. E agora vamos falar de que maneira que isso verdadeiramente impacta na melhoria da saúde desse paciente, como redução da inflamação sistêmica, alteração daqueles hormônios, melhora da sensibilidade à insulina, ação preventiva e protetiva contra os desfechos cardiovasculares. Se vocês olharem o guideline da Sociedade Brasileira de Diabetes, eles estabelecem lá como 7, vamos dizer assim, um limite máximo para você ter um bom controle da glicada, 7,5, 8,5 nos pacientes mais idosos, né? E por que que isso é importante? Porque a gente sabe que quando você vai diminuindo o nível da glicada do paciente, você vai aumentando a expectativa de vida, você vai vai melhorando a condição cardiovascular desse paciente, o paciente vai deixando de ter comorbidades como a apneia do sono, osteoartrites, dermatites e tantas outras comorbidades que assolam esses pacientes. No que tange a melhora do sistema microvascular, no que diz respeito à retinopatia, neuropatia diabética, enfim, é indiscutível que se você pegar aqui o grupo que não operou e o grupo operado, vocês podem olhar neuropatia diabética, por exemplo. O grupo não operado, você estatisticamente foi maior do que o aparecimento no grupo operado. A nefropatia diabética, ficou aqui num ano, praticamente é o não operado melhor que operado, mas em outros incidentes como retinopatia diabética, você também teve algumas divergências aqui levemente uma alteração muito pequena, mas como eu vou provar, mais à frente, no macrovascular, o benefício parece ser muito maior. Como esse trabalho, de 2018, publicado no JAMA, em que mostra várias alterações de ordem macrovascular. Nós temos aí cardiologistas que nos ouvem, né? Como todos os eventos macrovasculares ocorriam mais no paciente que não era operado do que no paciente operado. Doenças da coronária, mais ocorrência no paciente não operado do que no paciente operado. Aqui, eventos cardiovasculares, idem, e outras causas de mortalidade não operado sempre a mais. Esse trabalho é extremamente interessante, é de um colega de São Paulo. Atualmente, nós temos o privilégio de, no Brasil, termos o presidente da IFSO. Ele já foi presidente da Nacional, ele já foi presidente
da Latinoamérica, da IFSO Latinoamérica, hoje é presidente da Internacional. E ele fez esse trabalho mostrando uma melhora na questão da remissão da albuminúria pós-cirurgias metabólicas do que no paciente que só vinha fazendo uso de remédios ou do melhor tratamento clínico disponível, o que contradiz um pouco aquele trabalho que mostrava que na nefropatia o não operado ia até melhor do que o operado. Esse trabalho é mais recente. E no fígado? No fígado também encontramos melhoras muito grandes. Hoje, aqui está escrito NAFLD, mas na verdade o termo correto hoje em dia é o MASH, né? MASLD, que fala sobre as doenças metabólicas causando o depósito de gordura, como vocês podem ver aqui, balonização do paciente não operado, e já no paciente operado é uma melhora muito grande. E tem inúmeros trabalhos mostrando que pacientes que às vezes têm até nível F2 de fibrose, você consegue a regressão em muitos casos dessa patologia causada pela gordura no seu fígado. Aqui no que tange a pressão, né, e controle das dislipidemias, nós também podemos comparar aqui, ó, paciente triglicérido, o LDL aqui era 89, foi para 83 no paciente operado, paciente com triglicérido 182 baixava para 104, o melhor até na pressão arterial. No câncer também, mas foge um pouquinho do tema do metabolismo, mas é só para lembrar, que principalmente nos cânceres que têm o seu fundo de ordem hormonal, de desordem hormonal. E de que adianta termos uma cirurgia metabólica tão eficaz, que corrige inúmeras alterações metabólicas no paciente obeso, no paciente diabético, no paciente hipertenso, se ele não fosse segura. Então, esse trabalho mostra de maneira muito clara, assim como inúmeros outros, que a cirurgia que outrora foi um pesadelo por conta de ter que abrir o abdômen, causar uma resposta inflamatória muito séria, muito forte nesse resposta inflamatória ao trauma, né? Muito grande no paciente. Hoje ela é feita de maneira minimamente invasiva, se faz por laparoscopia, com devices muito mais evoluídos, com 3 linhas de grampeamentos, com grampeamentos muito inteligentes que reduzem a questão do edema tecidual para que o grampeamento seja mais eficaz. E isso fez com que realmente a cirurgia se tornasse bastante segura, assim como as pinças de energia, que você consegue fazer ligadura de vaso, que outrora era feito amarrando vasinho por vasinho, hoje você consegue fazer uma cirurgia praticamente exângue, é muito raro se falar em sangramento após uma cirurgia, levando a situações como essa, com uma taxa de mortalidade de 0,18% nos trabalhos. No que tange a qualidade de vida, é uma cirurgia sabidamente muito aceita, perdão, é uma cirurgia muito aceita pelo paciente que realiza essa cirurgia. Ela mostra uma melhora muito superior do que só o tratamento clínico, que é essa linha vermelha dentro do gráfico, e a cirurgia metabólica, a linha em azul. Aqui, me perdoem, eu vou colocar um videozinho, um merchan nosso lá da sociedade, que nós passamos no nosso congresso, para sintetizar tudo que eu disse de todas essas interações com o órgão da pessoa e melhora do metabolismo. Então, nós temos uma arma, vamos dizer assim, ou de um instrumento terapêutico extremamente eficaz que nós mandamos um sinal, esse sinal ele se abre e atinge inúmeros outros alvos, né? É um procedimento com muitos benefícios.
Ele vai em direção à obesidade, ele vai em direção à diabetes, mas acaba melhorando o colesterol, a hipertensão arterial e a esteatose hepática. Aqui, com relação à ação cardiovascular, já que foi o Scala que me pediu para que montasse esse tema, né? São 39 estudos de corte que mostraram que a cirurgia metabólica, seja ela sleeve ou bypass, elas melhoram significativamente todas essas causas de mortalidade cardiovascular, a falência cardíaca, à exceção da fibrilação atrial, que não foi estatisticamente significativa essa melhora, como o infarto do miocárdio e o AVC. Assim, esse trabalho é extremamente interessante, é de um amigo pessoal, o Dr. Carlos Aurélio Esquiavão, colega cirurgião de São Paulo, e ele é o único ensaio clínico randomizado até o momento que compara a cirurgia bariátrica com a terapia médica em pacientes com obesidade e hipertensão, com os desfechos primários no controle da pressão arterial. Olha que interessante, o desfecho primário desse trabalho foi redução de 30% de medicações antihipertensivas. Veja bem, considerando, né, mantendo, lógico, essa pressão abaixo de 140. Uma mosquinha aqui. Mas olha que interessante, 80,7% desses pacientes reduziram em 30% os antihipertensivos, mas olha só, 46,9% deixaram de usar antihipertensivo. Que interessante, né? Comparado aos pacientes que faziam só o tratamento clínico. Assim, eu peço licença para os senhores, desconsiderem o que a paciente falando em meu nome, enfim, mas coloque como qualquer outro cirurgião que está fazendo uma cirurgia na metabólica num paciente. Olha a situação dessa paciente. Scala, você que é cardiologista, escute. Eu sou paciente do Dr. Juliano Canavarros. Eu, em fevereiro desse ano, 2024, fiz a cirurgia do bypass. Ele estava pesando 97,8 kg, hipertensa crônica. Minha pressão arterial não abaixava, chegou a 28/17. Tive um infarto em 2019. E aí procurei o Dr. Juliano, resolvemos fazer a cirurgia, fiz a cirurgia em fevereiro. Desde então, tomava 15 remédios hipertensivos e mesmo assim minha pressão não abaixava. E após a cirurgia, desde o pós-operatório, hoje, graças a Deus, ao Dr. Juliano, eu não tomo mais nenhuma medicação, nenhuma, e minha pressão continua estável, chega a 11, 12/7. Também esse artigo do American College de Cardiologia mostrou uma redução de 50% do risco de insuficiência cardíaca, redução de 36% no risco do AVC, redução de 34% no risco de infarto do miocárdio, mas sem significância estatística novamente quando se fala em fibrilação atrial. Poderia ficar a noite toda aqui mostrando estudos de corte, mostrando a melhora da cirurgia metabólica em relação ao tratamento convencional, mas aqui é interessante mostrar esse gráfico, porque esse gráfico mostra os pacientes que sobreviveram, vamos dizer assim. Interessante que mostrou que os pacientes que tinham feito a cirurgia metabólica e sofreram ou um infarto ou aqui um AVC, eles morreram menos do que o paciente que era só controle. Então, eu vou passar mais rapidamente para não ficar muito demorado. Aqui é interessante, essa aqui é uma tese de doutorado dessa doutora, a Maria Beatriz, e ela chegou a essas conclusões, que a redução dos riscos cardiovasculares e da mortalidade após a cirurgia bariátrica ou metabólica é explicada pelo impacto significativo dessa cirurgia na melhora dos fatores de risco associados, como exaustivamente mostramos para os senhores,
que a cirurgia promove todos aqueles benefícios, controle glicêmico, hipertensão, e que a cirurgia bariátrica deve ser considerada uma intervenção importante para pacientes com obesidade severa e riscos cardiovasculares elevados. Aqui a gente já discorreu um pouco, não vou voltar, mas o problema do remédio é o custo, né? Ainda um pouco surreal para a nossa população. E o tratamento nosso hoje é minimamente invasivo e tem uma ação bastante demorada, e ela não é só um sinalizador, né, como um análogo de GLP-1 que você vai colocar no subcutâneo. Ela vai predispor inúmeras alterações anatômicas, fisiológicas e outras sinalizações que as drogas ainda não atingem. Com relação a custo, esse trabalho mostra que ela se mostra uma custo-benefício da cirurgia metabólica bastante interessante, se comparada a longo prazo de acompanhamento do paciente não operado e do paciente operado. Então, como principais mensagens, a cirurgia bariátrica metabólica é uma intervenção eficaz para reduzir riscos cardiovasculares, e a necessidade de acompanhamento cardiológico rigoroso no período pré e pós-operatório. Aqui eu não abro mão, em hipótese alguma, de botar um paciente obeso, cheio de comorbidade, sem passar para um colega cardiologista que avalie de maneira séria e competente, né? Então, tento provar que a cirurgia metabólica faz um verdadeiro escudo protetivo ao sistema cardiovascular do nosso paciente. E como mensagem final, a integração de cirurgiões bariátricos e cardiologistas deve crescer para otimizar os cuidados, os resultados do nosso paciente. Queria lembrá-los que agora, de 23 a 25 de outubro de 2024, ocorrerá em João Pessoa o melhor e maior congresso de cirurgia da obesidade metabólica do hemisfério sul do nosso planeta, né? Então, será um evento fantástico. Isso é uma pontinha do que vocês escutarão por lá. Então, Scala, Dalva, Marisa, o Roberto, vocês serão muito bem-vindos ao nosso evento. E, por fim de tudo, agradecer o convite da Academia de Medicina de me convidar para vir aqui bater um papo com vocês sobre a nova cirurgia metabólica, né, para correção desses desfechos cardiovasculares, diabetes, apneia do sono, enfim, inúmeras outras doenças que afligem a população. Mas, em nome do meu saudoso pai, eu agradeço o convite de me chamarem para fazer parte da academia e ocupar a cadeira 9 que pertencia ao Dr. Benedito Canavarros. Obrigado. Esse é o meu QR Code. Alguém quiser bater um papo, trocar uma ideia comigo, só escanear e entrar em contato comigo. Obrigado. Sou paciente. Parabéns, Juliano. Muito bom. Gostei. Excelente. Muito, muito bom. Espero ter chegado aos pés de vocês aí. Tá. Você está muito bom nisso, Juliano. Meus parabéns. Obrigado, Dalva. Gostaríamos de deixar aberto a audiência. Eu tenho algumas questões, mas privilegio a audiência de quem quiser tomar a palavra e solicitar, portanto, explicações e esclarecimentos do Dr. Juliano, que realmente nos brindou com uma excelente, moderna, profunda e abrangente apresentação, mostrando realmente a cirurgia baseada em evidências, não é? Nós que acompanhamos os pacientes do Dr. Juliano aqui no nosso consultório, estou agora no meu consultório aqui, todos com realmente excelentes resultados, e esse depoimento, com certeza, é o depoimento da totalidade dos pacientes do Juliano. Parabéns. A palavra está aberta para questionamentos dos colegas e da nossa audiência. Só queria solicitar, doutor Juliano, encerra a sua apresentação, por favor, tirando a sua tela. Eu não estou conseguindo fazer daqui.
Só sim. fechar a apresentação, por favor. Como que é aqui para fechar a apresentação? O senhor consegue? Estou tentando aqui, peraí. Deu certo? Aí, ótimo. Muito obrigado. Está aberta então, doutor. Eu quero parabenizar o doutor Juliano, sempre brilhante. Eu acompanho há muitos anos, ele sabe disso. Juliano é um grande amigo que eu tenho. Então, Juliano, meus parabéns pela apresentação. Fiquei muito feliz com a notícia de que você vai ser o presidente da sociedade. Meus parabéns mais uma vez, porque você sabe que eu sou fã número 1 e vivo no aplauso para você e para a dona Mônica. Um abraço para ela e outro para você. Muito obrigada pela palestra. Marisa, e é Oi, meu querida. cirurgião, hein? Ele que me operou. Não foi de obesidade. Conheço, ele exterminou os gordinhos da minha família todos, ele sabe disso. Ah, elogio de amigo não vale, né? Vale sim, vale sim. Eu tenho amigos que não são bons, que eu sou meus amigos, mas não são tão bons médicos. Você não. A sua história mostra, né, Juliana? A sua história mostra. Obrigado, Marisa, de coração. Juliano, eu queria te fazer um questionamento. Como que é a adaptação metabólica após a perda de peso? No caso das perdas de peso por tratamento clínico, é como se fosse um braço de ferro, né? O indivíduo perde peso e depois há uma tendência do reganho de peso, não é? E como é que isso funciona depois da gastroplastia? E a questão do desenvolvimento de hábitos de certos pacientes, como, por exemplo, alcoolismo, como é que está essa questão e como é que você atua na prática em relação a isso? Obrigado pelas perguntas, Scala. Com relação à primeira pergunta, na cirurgia também encontramos um problema chamado adaptação metabólica. O Isso. paciente, depois daquela fase que a gente fala de fase de namoro com a cirurgia, lá seus 2, 3 anos, o paciente pode apresentar até seu 10, 20% de recidiva de peso corporal por conta da adaptação metabólica, é aceitável. Agora, se você tem acima de 20 até 50% de Aham. recidiva, com o aparecimento de comorbidezes ou comorbidades que ele tinha, como a pressão arterial, volta a ter que usar os polifármacos lá para controle glicêmico, então, realmente já caracteriza uma recidiva dessa obesidade, às vezes necessitando você agir novamente, enfim, fazer uma reoperação, que hoje as reoperações em obesidade já correspondem a 18% das cirurgias. E quando o paciente tem acima de 50 de recidiva dessa obesidade, ela já é considerada independente de qualquer comorbidade associada ao retorno, né? Com relação ao seu segundo questionamento, isso é uma realidade, mas eu acho que é uma coisa que, assim, não é questão de achismo, tá? É de vivência mesmo, de quem está 20 anos atendendo esses pacientes. A gente percebe que o paciente que fala que depois da cirurgia começou a beber mais, ele tinha um componente de Claro, beber claro. anteriormente, sabe? Uhum. Só que, óbvio, ele tinha o estômago íntegro e a gente sabe que uma das vias de metabolização do etanol é via estômago e ele não tem mais, então ele vai ter uma elevação mais rápida de álcool na sua corrente sanguínea que vai levar esse cidadão a, às vezes, desenvolver esse hábito de, mesmo bebendo um volume não tão exagerado, mas ficar embriagado mais facilmente, vamos falar assim. Uhum. E como que eu encaro isso? Eu encaro isso, graças a Deus, com o apoio do pessoal da saúde mental.
Graças a Deus a gente Uhum. tem um Alberto Lebrinha, a gente tem uma Marisa Fratari, a gente tem o pessoal da psicologia, né? E a gente Uhum. pode lançar mão para ajudar a reenquadrar, voltar esse paciente para uma realidade mais sociável, né? Não sei Muito se bom. respondi. Respondeu muito bem, muito obrigado. Estou à Mais alguma disposição. pergunta? Doutor Roberto, então, doutor Juliano, Scala. Juliano, Oi, primeiro, Alberto. muito obrigado pela palestra, parabéns, sabe? A gente sabe o quanto que essa cirurgia evoluiu e está trazendo de benefício às pessoas, né? Mentalmente também. Claro que tem aqueles casos mais complicados, né? Que de repente nem deveria ser operado porque não ia aguentar. Mas, em geral, a melhora é bem maior e está muito mais suportável, os efeitos são mais leves, né? Então, graças a Deus, com isso, salva-se muitas vidas, né? Parabéns aí pelo Verdade. seu desempenho, pelo seu crescimento, pelo seu sucesso, viu? Parabéns mesmo. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade que vocês me deram de estar reencontrando os amigos aí, ainda que seja online, né? Uhum. Doutor Juliano, a palestra vai estar disponível no YouTube da academia, tá? Ô, E Juliano, ah, mais uma pergunta. Pode falar, senhor João. Juliano, aqui é o Bosco. Boa Ah, noite. fala, Boa. Boa noite a Doutor João todos. Bosco. Eu quero fazer três coisas, três manifestações aqui, Juliano. Primeiro, quero parabenizar, como todos já fizeram, pela sua brilhante aula. Assisti atentamente. Segundo, eu quero fazer uma menção. Eu fiz a residência médica minha lá no Hospital de Ipanema. E na entrevista da prova do meu ingresso lá, é, o colega lá falou, mas de onde que você é? Eu falei, sou de Cuiabá. Ah, você é de Cuiabá, sou? Aí ele mostrou uma figura, eu acho que até já comentei isso com você, mostrou uma figura que tinha lá no Hospital de Ipanema, de uma árvore, com vários frutos. Falou, aí tinha um com o nome do seu pai. Falei, isso aqui, ele é de Mato Grosso, de Cuiabá. Então, se você for entrar aqui no Hospital de Ipanema, você tem que honrar o nome que é o Cuiabá e essa pessoa aqui. E a terceira, eu gostaria de perguntar para você, agora tecnicamente, se na bariátrica, a robótica teve algum avanço, ou tem algum avanço, a robótica. Bosco, obrigado pelas palavras. Eu tenho um grande amigo, o Dr. Luiz Gustavo, ele é o vice-presidente nacional do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, ele é uma pessoa, meu amigo pessoal mesmo, é um cirurgião bariátrico do Rio de Janeiro, em que ele é um dos que mais operam no Hospital de Ipanema. E ele já me veio perguntar o que eu era de Benedito Canavals, que ele viu o nome lá nos anais lá do Hospital de Ipanema. Isso é muito bom, né? Saber que você tem um pai que foi reconhecido, né, pelo trabalho dele, que ele executou, é fantástico. Com relação à robótica, eu já estou começando a ficar com couro duro em robótica, vamos dizer assim. Eu fiz minha formação com o Instituto Morel lá em São Paulo, e eles é uma equipe muito forte lá de realização de cirurgias, tanto cirurgia de parede abdominal, aquelas diástases abdominais, hérnias incisionais, né, hérnias inguinais, enfim, hérnias de ato, principalmente a última que eu realizei semana passada, para você ter uma ideia, era um rapaz, ele tinha feito uma hérnia de ato convencional por vídeo, e ele teve a válvula migrada para o tórax. Ele me procurou, o cirurgião que me operou falou que é extremamente arriscado eu operar de novo, mas eu estou muito sintomático e tal. Eu falei, realmente, a posição que a válvula foi, ela ficou alojada ao lado do coração do paciente.
dentro do mediastino. Eu falei, o ideal é você operar com o robô, porque o robô permite que eu adentre dentro do mediastino e faça uma dissecção do saco herniário. Então, é uma dissecção Bosco, muito precisa. Agora, para a bariátrica em si, eu, assim, não estou muito convencido até o momento, a não ser nos casos do superobeso. Porque no superobeso, que tem aquele abdômen muito pesado, o anestesista tem dificuldade de relaxar aquele abdômen, você não relaxa gordura, você relaxa músculo, né? Então, ela tem muita dificuldade em criar um espaço para você, através da videolaparoscopia, realizar a cirurgia. O robô, ele tem, pela presença do seu braço hidráulico muito forte, ele consegue fazer um mecanismo chamado burp, e você dá uma elevada na parede do abdômen e fica com um espaço mais confortável para você trabalhar, não dependendo tanto da pressão imposta pelo anestesista. É diferente de vocês da Uro, né? Hoje é impensável alguém que vai fazer uma prostatectomia sem ser robótica, né? Isso É, mesmo. é É, impensável. na urologia, eu acho que eu, inicialmente, há uns 5 anos atrás, eu torci um pouco o nariz, mas hoje realmente é impensável você fazer uma prostatectomia radical, a não ser por robótica. É impensável. Nossa, Agora, com a nova definição de tridimensional dos aparelhos que estão vindo agora, então é uma coisa fantástica, realmente é fantástico. a Mas quinta geração do robô, para você ter uma ideia, ele já vem com a sensação tátil. O robô vai tocar isso, o intestino lá e você vai saber, vai como se sua mão estivesse tocando. Isso é impressionante, é isso. uma evolução tecnológica absurda. Então, É. você tem o chinês fazendo robô com 5 braços, né? É mais um assistente segurando, afastando, segurando uma peça para você. Então, eu encaro a robótica atualmente muito parecida àquele celular do tijolão, sabe? Que você usava ali só para É. chamada telefônica. Ela, muito em breve, agora no último Congresso de Robótica dos Estados Unidos, eu sabia de 4 empresas envolvidas com robô. Lá tinham 38. Quer dizer, ele está vindo num avanço absurdo e a tendência é que realmente barateie para chegar à população mais carente. Eu acho que isso aí é muito importante. Mas é isso aí. Mais uma vez eu Sus- parabenizo você pela, pela força de vontade e o empenho que você investiu na bariátrica. Obrigado, meu Isso é prazer. muito louvável. E seu Obrigado. pai, são duas pessoas que eram lembradas no Hospital de Panamá, muito bem Juliano, eu lembradas. queria. Era seu pai e Gabriel Noviço. A Gabriel Noviço fez também a residência lá no Hospital do Panel. Grande abraço para Falei vocês com o aí. Gabriel hoje, para você ter uma Parabéns, ideia. parabenizo. Eu falei com o Hein? Gabriel hoje. Como que é? Gabriel, para você ter uma ideia, é colega do meu Então. pai desde São Gonçalo, É, desde ginásio. parabenizo Depois o foram ser professor, colega de turma no Rio. parabenizo também ao professor Scala e a academia por essa iniciativa. Parabéns a todos. Boa noite. Eu queria, Juliano, uma questão breve. Como é que está a cirurgia bariátrica, questão social em relação ao SUS? A gente sabe que a agência suplementar, os planos de saúde, em geral, cobrem, mas aqui nós temos uma quantidade de pessoas obesas muito grande, sem condições financeiras. Como é que isso está no nosso estado? Escala, eu posso falar com bastante propriedade que eu talvez tenha sido, se não fui o primeiro, fui um dos primeiros a fazer a cirurgia de maneira incipiente, nós não tínhamos equipe multidisciplinar, é como tudo que está começando, você se recorda Aham, quando você começa como é que é, claro. né? Então, a gente realizava ali na Várzea Grande, Mas é grande. e a Várzea Grande
continuou essa tradição. A Várzea Grande, dentro de Mato Grosso, ela realiza ali no Hospital Metropolitano as cirurgias da obesidade para os pacientes carentes, mas podia ser muito mais ampliado, né? Porque a população carente obesa é muito grande, né? Mas aí tem a questão de custo, impacto na saúde financeira da pasta de saúde, enfim, do estado, do município, que é considerado um procedimento para hospital terciário, né? Então, é de um custo Aham. maior. Bom, Então, tem toda essa limitação, né? você lembra quando o doutor Garrido teve aqui nos anos 90, Sim, no foi ele que Hospital inaugurou Jardim minha Cuiabá? clínica. Eu estava lá no anfiteatro do Jardim Cuiabá e ele veio fazer algumas demonstrações, o, o Benedito, vários, Benedito Borges, o Benedito Marcondes, Borges, o Costa Marcondes, Marques, Costa Marques. Marcondes, todos aprenderam, o Capela na época. E o Isso é Garrido verdade. que introduziu no Brasil, né, a bariátrica foi o doutor Garrido lá da USP. Você ter uma Interessante. ideia, o professor Garrido, ele fez isso no Brasil inteiro. Ele é considerado o pai dos cirurgiões bariátricos no Brasil. Ele adquiriu esse conhecimento com, com o próprio Capella nos Estados Unidos, né? E trouxe para o Brasil essa técnica. E eu tive a satisfação de ele inaugurar a clínica lá, a gastro nossa. Foi inaugurada pelo Dr. Garrido, deu uma aula Ah, lá que no bom, que auditório. maravilha. Foi um evento bastante interessante. Bom, parabéns, parabéns mesmo. Fantástica a sua apresentação. Obrigado. Obrigado. Espero contar com vocês lá de 3 a 25. Já. Aham, Pô, vamos. Ok. Doutor e Roberto? Bem, gratidão evidente ao confrade Juliano, reiterando aí os parabéns pela excelência da palestra, a todos os confrades e confreiras que participaram. Cito especificamente hoje ali o nosso caríssimo confrade João Bosco, né, se manifestando ali em termos da urologia. E, Juliano, uma coisa interessante, né, e gratificante para a medicina brasileira, de Mato Grosso, e especialmente para a nossa academia, ver essa longevidade profissional continuada por você, lá com a origem no seu pai, no vosso pai, e não sei até se outras gerações, mas que coisa boa que é isso, né? Hã? Hoje, com tantas insuficiências na formação médica, sabe? Na boa formação médica, é um alento para nós, né, profissionais da medicina, da saúde, sabe? Temos, aí, como no seu caso, né, além dos excelentes trabalhos realizados, também essa alavanca em termos de Mato Grosso e Brasil, com as novas funções que irá assumir. A Academia de Medicina de Mato Grosso agradece a você e agradece a todos os que participaram desse evento da Comissão Científica. Obrigado, Scala, obrigado a todos os confrades e confreiras. Uma boa noite a todos. Boa eu que noite. agradeço. Boa noite a todos. Boa noite, boa Boa noite. noite, encerrando aqui Boa então. noite. Bom descanso a todos, tá? Tá, um Obrigado, abraço. Joel. Obrigado, Obrigado Beatriz. a todos novamente. Parabéns, obrigado. Doutor Roberto, puder ficar só um segundinho, tá? Perfeito. Boa noite aí a todos. Doutor Roberto, E aí? deixa eu remover essa Ingrid aqui. O cartório recebeu o documento assinado pelo... Uai, o que que eu fiz aqui? Não. O cartório recebeu o documento assinado pelo doutor Alberto, mas quando a Beatriz mandou o arquivo para a secretária do doutor Alberto, lá pelo e-mail para eles imprimiram com erro.
Aí eu fui hoje no escritório do Dr. Alberto, na empresa dele, peguei, fui no cartório, levei lá, feliz da vida. A cartorária lá me chamou, foi lá dentro, voltou, foi lá dentro. Joel, o senhor vai ter que fazer de novo. Falei, como é que é o documento? É esse aqui que você trouxe. Por que que você trouxe outro? Foi porque nós mandamos para ele lá e alguém imprimiu. Quando você imprime, você não pode cortar. A impressão ela tem que estar dentro do espaço. E aí cortou. Aí então eu voltei, peguei o documento original que estava no cartório, levei o original, que primeira via que nós tínhamos deixado lá. Deixei lá com o doutor Alberto, ele vai assinar amanhã de manhã, e eu levo no cartório, amanhã ela já vai gerar o pagamento, tá? E aí nós podemos fazer o pagamento e já libera já esse assunto amanhã. Amanhã. Poxa, ó. Bem, Eu já perdi a conta de quantas vezes eu estacionei aquele estacionamento ali na frente já. põe tudo na conta depois, viu? É Vou justo. vou ver se eu acho papel aí. Sim, sim, sim. Mas é duro, doutor, tá? Bem. A mocinha lá do estacionamento me viu bravo, né? Ela, o senhor até tá calmo. Ô, barbaridade. Mas eu ando pensando muito nisso, Joel. E, na verdade, nós vamos, em conjunto, né? Nós vamos criar um outro mecanismo, sabe, para isso. Porque o desgaste seu, enfim, de todos, né? Enfim, é tão intenso e provavelmente poderá ser, sabe, alavancado, sabe, de uma forma que torne isso tudo mais leve, mais rápido, mais efetivo, sabe? Mas eu estou pensando sobre isso, nós vamos depois, em tempo adequado, evidentemente, né? Trocar umas ideias a respeito de uns pensamentos que eu estou tendo dessa área específica, viu? Sim, Né? senhor. Mas eu Documentação vi da que a escola. maioria dos problemas foram causados. Por quê? Porque os médicos não estão, o doutor Adena, não está. Isso dá um transtorno, né? Eu tive que entrar com 2 documentos via digital, via sistema digital. O cartório não aceitou. A reunião foi híbrida, a posse, por exemplo, foi híbrida, a eleição foi híbrida. Isso gerou um monte de documentos. Então, ele tem essa questãozinha assim que as reuniões Sim, híbridas elas são mais duras e difíceis de lidar. A FEBAN não está pronta a análise. Eles falaram para mim voltar amanhã para entregar esse daí. E eles vão conversar comigo sobre a FEBAN amanhã. Então, tá torcendo para que amanhã esteja pronto, que era para estar dia 26, né? pois E é. não tá. Então, enfim, tá Bem, bom? Um bom descanso para o senhor vamos lá, aí. em frente. Obrigado, viu? Tá Obrigado. bom. Né? Um Tchau, abraço, bom tchau. descanso também. Tchau, tchau.